Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Bortoletti, esse aqui é o Papo de Autor e hoje a gente vai conversar sobre Amigo Imaginário do Steven Chbosky. Amigo Imaginário é um livro que foi lançado aqui no Brasil no ano passado, em 2020, pela editora Record e foi escrito pelo Steven Chbosky, que é o mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível. Esse é um livro um pouco difícil da gente categorizar num gênero e subgênero literário, mas eu acredito que ele seja um suspense barra fantasia barra terror, porque ele contém grandes elementos desses três gêneros. Na história a gente conhece o Christopher, que é um menino de 7 ou 8 anos, se eu não me engano, acho que ele tem 7 anos, e a mãe dele, que é a Kate. E os dois estão saindo de uma cidade e se mudando para uma outra, para uma cidade pequena, mais interiorana, porque a mãe dele está fugindo de um namorado abusivo. Então ela passou por uma situação de violência em casa, ela pegou o Christopher, pegou algumas coisas deles e colocou o pé na estrada. As coisas começam a se ajeitar nessa cidadezinha que eles foram morar, né? A Kate arrumou um emprego, ela trabalha num asilo local. O Christopher tá indo pra escola e em determinado momento, ainda no primeiro mês em que eles estão morando nessa cidade nova, o Christopher desaparece e passa 6 dias desaparecido. Depois desse período, depois desses 6 dias, ele é encontrado na beira da estrada por uma outra moradora da cidade, que é a Mary Catherine, e as coisas começam a acontecer loucamente, porque o Christopher conta que ele foi atraído para esse bosque por uma sacola, e depois essa sacola que voava pelo ar virou uma nuvem, e aí essa nuvem virou um homem. É tudo muito surreal nesse momento da história e a gente passa boa parte sem entender exatamente o que está acontecendo. Na verdade, a gente só vai entender o que está acontecendo lá no final de tudo. Mas durante esses dias em que o Christopher ficou desaparecido, ele conheceu o Homem Bonzinho, que é uma entidade, é um espírito, ele é algo que existe, que tem essa forma desse homem e ele está sendo perseguido pela mulher serpente, por uma mulher que tem ares de serpente. Então ele tá sempre apanhando dessa mulher, às vezes a mulher consegue pegar ele, às vezes o Christopher consegue salvar ele. Então, na história inteira a gente vê esse embate entre o homem bonzinho e essa mulher serpente, em que o Christopher tá ali no meio, tentando ajudar o homem bonzinho. A partir disso, coisas assim, bizarras, inexplicáveis, extremamente surreais começam a acontecer. Tudo girando em torno do Christopher ter fugido, tudo girando em torno daquele bosque que ele foi encontrado, tudo girando em torno dessas entidades, desses seres que são o homem bonzinho, como ele apelidou, e a mulher serpente, como ele apelidou também. E tudo, claro, com uma super pitada de suspense e fantasia e terror, como eu contei pra vocês, né? Ele tem essa aura de terror, essa aura de suspense também, é muito interessante. A maior inspiração para o Steven Chbosky escrever esse livro foram os livros de Stephen King, e a gente consegue ver isso desde a primeira página, desde a primeira ambientação. O cenário tem todo um clima de Stephen King. As crianças terem protagonismo, assim, tem bastante inspiração em Nietzsche. Os temas tratados também são bem inspirados em Stephen King. E o bom do autor, do Steven Chbosky, é que ele deixa isso muito claro desde o início. Na apresentação do livro, ele já diz que esse livro é inspirado pelo Stephen King. Então, se vocês encontrarem alguma coisa muito parecida com Stephen King, é inspiração real, porque eu gosto muito dele. Só que ao mesmo tempo em que isso é muito legal de ele ter essa inspiração e, na verdade, eu não conheço os outros livros do Stephen Chbosky, mas ele vem de As Vantagens de Ser Invisível, né, que é um livro young adult, que tem alguns temas mais pesados, assim, mas nada muito espetacular, nada muito fantasioso. Como ele vem dessa outra pegada de livros e talvez ele esteja começando agora a escrever esse tipo mais fantasioso de terror. O livro é muito parecido com outras obras de Stephen King. Eu até confesso para vocês que como eu não sou muito conhecedora da obra do Stephen King, se eles tivessem tirado, se a editora tivesse tirado o nome do Stephen Chbosky e colocado Stephen King, para mim não ia fazer diferença. Eu poderia achar que era um livro do Stephen King, porque é muito parecido. Uma das coisas mais legais que esse livro faz é trazer um conceito diferente pro terror e pra fantasia dessa história. Como ele tem essa inspiração em Stephen King, tipo, eu fui muito olhar, assim, quais eram os monstros do Stephen King, né, de todos os outros livros. Então, acho que o King tem muito essa tradição de seres bizarros, mas inexplicados, assim, a gente não sabe muito bem de onde eles vieram, ou possessões meio inexplicadas. Terror cósmico, né? It tem terror cósmico. E aqui nesse livro, Stephen Chbosky, ele trouxe pra gente um conceito bíblico. Então, sim, aqui a gente vai ver o autor trazendo a ideia de Adão, Eva, de criação, de anticristo também. Não explícito, assim,
né? Mas ele traz essa ideia de anticristo ou de Cristo mesmo. Eu não vou falar muito sobre isso, porque senão eu vou acabar dando spoiler. É uma coisa que a gente descobre no clímax do livro e que transforma muito a percepção, assim, de tudo. Mas é bem interessante, eu gostei bastante. E envolve um plot twist, assim, no final, que tudo vira, é realmente um twist na coisa, e aí a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Esse livro também tem um ritmo muito gostosinho, assim, ele tem uma narrativa bem tranquila, são os capítulos muito curtinhos, são pouquíssimas páginas nos capítulos, então tu vai avançando na leitura sem perceber que tu tá avançando muito na leitura, né? E ele é um livro que tem quase 800 páginas, mas é uma leitura super tranquila, que não chega a cansar, às vezes tu tá lendo, eu me via lendo, assim, tipo, passando, sei lá, 10, 20% do livro, e aí eu fiquei, meu Deus, eu estou lendo muito desse livro. Porque a narrativa é muito fluida, assim. Como os capítulos são curtos, isso ajuda a fluir mais a leitura. Então, isso é uma coisa muito legal sobre esse livro. Porém, assim como todos os livros do mundo, esse aqui teve 3 pontos principais que me incomodaram bastante e que não me deixaram dizer que ele é um livro excelente, mas que é um livro bom. Para mim, pelo menos, o livro ele traz informações demais. Ele arrasta demais algumas coisas. Por exemplo, a gente tem, sei lá, muitos personagens, diversos personagens. E vários desses personagens, eu acho que deve ser uns 8 ou 10 personagens que têm tempo na história, que aparecem na história de maneira significativa e que a gente acompanha a história desses personagens do início ao fim. Assim, a gente vai. Tem vários capítulos intercalados em que a gente vai explorando a história desses personagens. E como eles são muitos, chega um momento em que a coisa não anda. Porque tu passa de um personagem para outro personagem, daí tu passa para outro personagem, daí tu passa para outro personagem. E aí, quando tu chega no primeiro personagem de novo, é que a história anda um pouco, sabe? Então ele acaba, apesar desses capítulos curtos e dessa narrativa que caminha rápido, tu acaba tendo a impressão que tu tá parado no mesmo lugar às vezes. Isso acaba respingando na segunda coisa que eu não gostei desse livro, que é o ápice dele durar praticamente 20% da história inteira. Como ele tem 200 mil personagens e todos esses 200 mil personagens têm que ter suas histórias contadas, o ápice do livro tem que durar o suficiente para que esses 200 mil personagens mostrem o ponto de vista deles do que está acontecendo. Então a gente tem um ápice que acontece em tipo, poucas horas, mas que leva muito do livro. Então a gente chega no final desse ápice cansado, sabe? E são tantas coisas que acontecem ali que no final tu acaba ficando um pouco confuso. E quando chega realmente a hora do plot twist, eu confesso pra vocês que eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Isso aqui, tá, mas ainda é o mesmo. Oi? Eu acho que acaba perdendo um pouco o impacto que poderia ter. Mas na minha opinião, tá, gente? Eu li esse livro por um clube de leitura que eu participo. E o pessoal adorou esse livro, não reclamou disso. Então, a minha percepção como leitora para isso não foi bom para esses 2 pontos. Porém, se vocês gostam de acompanhar muitos personagens e tudo que acontece com esses personagens e não se importam com um ápice gigantesco, tudo bem. E a última coisa que me incomodou e que não me deixou perceber esse livro como excelente foi uma questão muito pequena que no meu clube de leitura, quando eu apontei isso, o pessoal disse que eu estava sendo muito escrutinadora e que eles não perceberam isso, mas eu percebi. Foi algo que me deixou muito frustrado, que é o autor criar expectativa sobre alguma coisa. Estamos aqui entre autores, né? Podemos falar que se a gente dá muita atenção para uma coisa enquanto a gente está escrevendo uma narrativa, é porque essa coisa vai ter importância no fim das contas, né? E se ela não tiver, tu tá criando expectativa em vão. É algo que eu levo muito pra minha escrita, acho que vocês devem levar pra escrita de vocês também. E isso é algo que esse autor faz nesse livro. Então, ele é um livro que basicamente fala sobre desaparecimento de crianças. Não basicamente, mas parte importante do plot principal dele é o desaparecimento do Christopher e também o desaparecimento do David, que é um personagem que desaparece 50 anos antes e tem ligação com o desaparecimento do Christopher. Então, crianças desaparecendo nessa história tem uma certa importância. E durante vários capítulos a gente vê uma descrição do autor de que uma outra menina desaparecida, a Emily, não foi encontrada ainda e ninguém sabe o que aconteceu com ela. As coisas estão acontecendo em alguns capítulos e de repente o Christopher vai tomar café da manhã. Então ele pega o leite e no leite tem a foto da Emily, da menina desaparecida. Então ele diz: "Ah, a Emily olhou pra mim pela caixa do leite." Beleza. Lá na delegacia tem um outro personagem que tem o pôster da Emily na parede. E aí o personagem diz: "Ah, a Emily olhou pra mim pelo pôster da parede, não sei o que, enquanto eu fazia tal coisa." Então a Emily, que é essa menina desaparecida, tem
uma certa importância, ela aparece bastante na trama. A gente, enquanto leitor, fica com essa sensação de que a Emily vai ser importante para alguma coisa, porque ela aparece bastante na história e ela é uma menina desaparecida, que tem a ver com o plot principal. Porém, o que me deixou frustrada é que a gente chega no final da história e nada acontece. A Emily desapareceu simplesmente por ter desaparecido. Então, não tem ligação nenhuma com o plot principal, não tem ligação nenhuma com nada. Ela é só uma menina que desapareceu na cidade. É uma coincidência. E eu acho que isso é uma falha muito grande do autor. Porque se ele não queria que eu desse atenção, eu enquanto leitora desse atenção para essa menina, para Emily, ele não deveria ter dado tanta importância para Emily, para no final me dizer que não tem importância, que ela não tem conexão nenhuma com o plot principal. E o pior é que ele não dá uma solução para esse caso também. Então, o desaparecimento da Emily é simplesmente um desaparecimento que não tem solução no meio da história. O que é algo que eu achei muito frustrante e que tirou muitos pontos desse livro para mim. É uma coisa desse tamanho, em comparação com todo o resto. Mas foi uma dessas 3 coisas que eu comentei agora para vocês que deixou o livro apenas como bom para mim e não como excelente. Enfim, fora essas mínimas coisas, essas pequenas coisas que me incomodaram enquanto leitora, o livro é muito bom. Ele é um suspense barra fantasia barra terror muito legal para a gente poder explorar o bem e o mal. Fala muito sobre maternidade também. Aqui tem discussões muito legais sobre maternidade. Trazer esse conceito bíblico de um jeito novo, assim, é muito interessante, eu acho bem diferente, eu não tinha visto isso aplicado em suspense, terror e fantasia antes. De uma maneira boa, eu gostei de como isso foi utilizado, de como o plot twist se apresentou a partir dessa relação bíblica aí. Então, é um livro bacana, ele é bom, ele tem uma narrativa gostosa. E ele é um prato cheio, assim, pra quem tá buscando um suspense barra fantasia barra terror diferentão, que tem um tema diferente. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, comentem aqui o que vocês acharam. Não deixem de se inscrever no canal para conferir as outras resenhas e outros vídeos interessantes que a gente está fazendo. E nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!